Gibifire, boa tarde. Repita, Gibifire, boa tarde. Então voltamos com a segunda parte de Conan, o Cimério, o Bárbaro e tantas outras coisas que ele se tornou na vida. E a gente vai começar essa jornada agora, né? A gente deu uma pincelada ali no histórico de publicação e hoje a gente começa a falar disso de volta, porque não terminamos. Por exemplo, a gente falou da adaptação da Marvel, né? Ela perdeu os direitos e depois esses direitos vão para Dark Horse, começa a fazer suas próprias publicações e a Dark Horse perde o direito de novo ali por 2018. Esse direito volta para Marvel e no dia que estamos publicando hoje, em 2024, os direitos estão com a Titan Comics. Esse negócio de direitos autorais é muito doido, tá? Nos anos 60 foi uma loucura. Os anos 60, se você falasse que tava com direitos, parecia que você tava com direitos mesmo. Demorou muito para Conan Proprietors existir. Foi um pouco difícil porque o Robert E. Howard, né, ele se suicidou com 31 anos. Ou seja, ele não deixou herdeiro nenhum. Então, até rastrear essa família, quem tem esse direito, demorou muito. Então, a Conan Proprietors, ela foi fomentada ali na década de 90. E um pouco antes, acho, 80. E desde então ela tem negociado esses direitos. Aí, recentemente, na última década, o Conan caiu em domínio público, né? Tem a lei lá que depois de 60 anos da morte do autor, tudo que ele fez vai para domínio público. A Conan Proprietors usa até hoje da lei Mickey lá dos Estados Unidos para garantir esses direitos de royalties para a publicação de Conan. O que isso acontece? A lei existe, né? Essa de 60 anos, morreu, vira domínio público, beleza. Só que a Disney, num processo gigantesco, conseguiu fomentar, não só a Disney, tá? Ela foi endossada por todo mundo, principalmente pela DC ali também, que queria os direitos do Superman. Então todos eles conseguiram garantir, com essa lei Mickey aí, que eles conseguem, pelo menos, coibir a publicação de qualquer um. Na prática, ninguém sabe muito bem o que acontece, tá? Pode perguntar, a galera vai tentar explicar, mas não vai conseguir. A gente só consegue definir bem quando o processo segue e ele tem um fim. Aí a gente fala, então essa lei Mickey aí vai garantir que faz assim, sabe? Porque ninguém consegue interpretar direito essa lei, porque bate muito em controvérsia com a lei de direitos autorais, né, de domínio público depois que o autor morre. Nos outros casos eu não sei muito bem o que acontece, mas pro Conan eu vou falar já, porque eu preciso falar da Glénat. Glénat é uma editora muito grande, muito bem conceituada na França. E ela faz muito o banda desenhada, né? Existem álbuns magníficos da Glénat. Eu recomendo vocês a procurar Elric, o Requiem. Tem muita coisa boa aí da Glénat, tá? Aí em 2019, 2020 talvez, não lembro quando que foi a primeira publicação, mas foi depois que o Conan tinha caído em domínio público. Aí eles falaram, agora a gente vai publicar as histórias do Conan, né, com alguns autores muito fodas aqui da Europa. A Conan Proprietors, sabendo disso, foi lá e tentou coibir essa parada, que eles iam fazer usufruindo do domínio público, que está na Europa. Então, aí foi para a Europa, os caras começaram a redigir lá e entrou junto o processo. No processo, a Conan Proprietors conseguiu que eles não poderiam publicar
as histórias do Conan com o Conan na capa. É isso mesmo que você ouviu. Eles podem publicar, mas não pode ter Conan na capa. Pode ter Conan lá dentro da revista? Pode. Pode chamar ele de Conan? Pode. Pode ter tudo igualzinho que o Howard escreveu? Pode. Mas Conan na capa não pode ter. Olha só que loucura, velho. Foi essa a junção, né, do domínio público com a lei Mickey lá que a Disney conseguiu assinar, sabe? Então, isso aconteceu. A Glenn publicou, acho que já 8 ou 9 álbuns de histórias adaptadas do Robert Howard, exatamente como... Não, adaptações, né? Fazendo suas modificações ali para a história em quadrinhos. E publicam exatamente Conan, com a história do Howard, do conto. Só que publicaram na capa como O Cimério. Isso é muito doido. E daí, quem publica essas histórias da Glenn aqui no Brasil é a Pipoca e Nanquim. A Pipoca e Nanquim, antes de publicar esses quadrinhos da Glenn, ela comprou os direitos de publicação com a Conan Properties para publicar os livros. Ou seja, os direitos do Conan são detidos pela Pipoca e Nanquim aqui no Brasil. Ou seja, quando eles compraram também os quadrinhos da Glenn, eles conseguiram publicar com Conan na capa. Olha que doideira! Então, aqui no Brasil, diferente de em todos os outros lugares, tá lá, Conan e embaixo Glenn. É um caso assim muito doido. Só advogado para conseguir explicar como isso pode acontecer. Que mais? Então vamos falar um pouco da forma de contar Conan, né? Vocês podem ter notado, né, que eu falo contos do Howard, porque ele publicou na Magazine Weird Tales em contos separados, né? Que iam quase que antologias. O Howard, ele defendia que o Conan devia ser contado assim, não cronologicamente. Porque quando você vai contar a sua história, você não fala assim, então eu nasci em 1989 na maternidade Santa Felicidade. Não, ninguém faz isso, nem o Conan. Então o Conan, quando ele tá na fogueira com os guerreiros contando a sua história, ele fala, tem aquela vez que eu estava lá na Bretúnia e matei um bode com uma faca, sabe? É assim, sem ordem aleatórias. Com ordem aleatória, perdão. E isso fica muito legal ao longo que você vai lendo os contos, porque ele comenta os outros contos em outras horas. Tipo, você sente que o universo é coeso e ele existe fora das páginas do Conan. Por exemplo, no Deus na Urna, quem mandou a cobra lá era o Totiamon. E depois, lá pra frente, na Fênix na Espada, você vai ver o Totiamon aparecendo e tal. Então, o mundo, ele existe, ele está criado. O Robert Howard sabia exatamente o que estava acontecendo, só que na hora de contar ele só falava do Conan e do que o Conan percebia ali em volta dele. Na parte de construção de mundo, isso é fodástico. Então, a Glenn adapta os Conans diretamente. A Marvel, quando ela começou com o Conan Bárbaro, era uma historinha assim... uma seguida da outra, né? Formato gibi americano, tem que ser assim. Já na Espada Selvagem, o Roy Thomas falou, agora eu vou fazer igual o Howard. E daí começava a adaptar um conto aqui, aí partia para outra hora na sua história, então era meio que aleatório. Tanto que hoje, se você compra a Espada Selvagem de Conan em capa dura, você pode pegar qualquer volume avulso assim e ler, bem de boa. Você não precisa ler o restante, né? De tão bom que era a redação ali do Roy Thomas, ele conseguia fazer a história autocontida ali certinho, que nem o Robert Howard fazia. Aliás, né? Você podia pegar qualquer conto do Conan e começar de qualquer lugar. Você ia entender, você ia ficar fascinado e talvez ia querer pegar os outros. Tanto que o primeiro conto, se não me engano, eu acho que é a Fênix na Espada ou Cidade Escarlate, não sei. Um dos dois. E, em específico, o Conan já é rei.
Ou seja, o primeiro conto que o Howard publicou, o cara já era rei, tava lá velho, quase se aposentando. E depois ele volta para contar as juventudes do Conan. Então isso é muito bacana, né, nesse sentido. Só que quando o Rodrigo aqui, foi procurar para ler o Conan, eu gostava muito de cronologia certinha. Principalmente porque eu comecei na Marvel e tal, assim. Então eu gostava muito disso na época. Ou seja, quando eu fui procurar Conan para ler, eu fui procurar quem fez isso certinho. E essa foi a ideia da Dark Horse lá em 2002. Pegar o Conan e contar do seu nascimento até o final. Pelo menos ideia inicial, tá? Então, em 2002, eles contratam o Kurt Busiek, sabe? Se o Roy Thomas foi o maior cronista de Conan, a gente pode falar que o Kurt Busiek é o cara que mais respeitou o cânone, assim, porque não tem, assim, o conto da história, o conto do nascimento do Conan. Não tem o conto do Conan lá na Ciméria pegando graveto quando ela era criança. Não tem esses contos. Eles são, assim, às vezes citados. Por exemplo, o Conan tá lá rei, ele fala, puta, uma vez eu matei um boi quando eu tinha 14 anos, né, sabe? Ou, alguém tá descrevendo lá o Conan lá na distância, eles falam, dizem que o Conan nasceu no meio de uma batalha e por isso que ele batalha pro resto da sua vida, sabe? Esses pequenos pontos citados nos contos do Howard são os pontos geradores de histórias pro Kurt Busiek dentro da Dark Horse. Porque ele vai começar a sua história realmente no nascimento, né? Então, ele começa com o gibi nascido em campo de batalha, que é quando o Conan tá rolando uma batalha lá na Ciméria, o seu pai, Conaldar, está lutando, e a sua mãe grávida tá ali ao lado da batalha, assistindo tudo e vendo se o Conaldar ia precisar de alguma coisa. De repente o Conaldar estava em perigo e a mãe dele, a Caolan... Não, a Caolan era a namorada dele. A mãe dele, que eu esqueci o nome da mãe dele, sai correndo. Tipo, sai perto do meu macho e pá, crava uma lança no cara. E daí ela começa a entrar em trabalho de parto ali mesmo, no meio da batalha. Aí o Conaldar fala assim, gente, me ajuda aqui. Eu tô tendo um filho. e dá certo, porque uma coisa é batalhar por ferro e pele, né? Outra coisa é batalhar pelo filho que teu filho tá nascendo agora, né? Então os Cimérios fazem uma parede assim e fazem um cerco e deixa a mãe do Conan ter o Conan ali no meio da batalha. A batalha se finaliza e o Conan tá nascido, né? Então, nascido no campo de batalha a partir de uma frasezinha comentada em um dos contos do Howard, né? Isso é precioso. É precioso o respeito que o Kurt Busiek tem dos contos originais do Howard. Então essa era a ideia da Dark Horse, começar do começo, bem começo mesmo, e ir contando. E ao longo da vida do Conan, ao longo dessas crônicas do Conan, ali ia encaixar os contos originais do Howard. Então, assim que passa essa parte na Ciméria, já vai entrar Filhas do Gigante do Gelo, que é tipo, acho que um conto que nem foi publicado em vida pelo Howard, mas contava assim que ele saiu da Ciméria. Então, o Kurt Busiek vai pegar esse conto e pôr exatamente ali, depois que ele sai da Ciméria, né, contando em forma de gibi. Para mim, isso ficou muito legal, isso me fascinou ali nas minhas leituras, né, nas primeiras leituras de Conan. E para mim, hoje, a adaptação da Dark Horse é a melhor, né? A adaptação da Glennar pode ser até melhor desenhada, mas para mim, ler e acompanhar da Dark Horse foi muito mais legal.
Também é importante dizer que o autor original ali, o artista original era o Cary Nord. Mas a gente vai comentar aqui primeiro do Greg Ruff. O Cary Nord, eles começaram a desenhar pela Filhas do Gigante do Gelo. Então tem um desenho muito foda lá. Só que o Cary Nord, né, na 1 foi isso. Mas daí, o Cary Nord, ele fazia um desenho muito doido e coloria ele mesmo. Ele não conseguia vencer o ritmo mensal. Então, depois de vários meses, assim, com atrasos e o Cary Nord não conseguindo vencer a batalha contra a publicação mensal, a Dark Horse falou assim, tá, vamos contratar outro desenhista para fazer outras histórias, né, enquanto o Cary Nord está desenhando as histórias normais. Então eles chamaram o Greg Ruff, o Buzz que adorou essa ideia, porque no meio das histórias ele ia colocar esses flashbacks voltando no passado do Conan. Então, por exemplo, na número 23 é esse nascido em campo de batalha, que eu acabei de falar de vocês, do nascimento do bebê Conan no meio de uma batalha. Depois vai ter a 32, né? O Greg Ruff volta para falar do Lobos Solitários lá, né? O 45 é a primeira kill e a 46 é a história da primeira namorada do Conan. Então, no meio da história tinha esses insertos do Greg Ruff, que é um desenho muito doido, assim. Tem gente que acha feio, eu acho bem legal porque fica um desenho que é bem legal de flashback, sim. Você sabe que é flashback só de olhar o desenho. Ele é meio como se alguém passasse o dedo depois que pintou, sabe? Fica meio de sonho, um desenho de sonho. Então é bem legal isso. Como eu estou seguindo o Omnibus, né? Então eles colocaram essa história do nascimento do campo de batalha primeiro. Então a gente vê realmente em ordem cronológica. Aí eu tenho que comentar do primeiro, o capítulo 0. O capítulo 0 é assim: tem um sultão viajando ali em umas paragens, eles estão escavando umas ruínas, e esse sultão, um califa, assim, não é muito bem dito o que ele é, mas os súditos deles acham as ruínas onde tem uma estátua tombada do Conan. E daí ele fala assim pro vizir dele, ele falou, quero saber quem que é esse cara. Aí o vizir começa, ele era o Conan, um cara, não sei o que, e na ruína estava escrito assim, e quando a serpente nos ameaçar, ele vai voltar. Aí esse sultão, o califa, ele fala assim, puta, quem que era esse cara? Fascinante, os caras queriam, ele era tipo um messias aí das terras antigas. Quero saber quem que é ele. Então, aqui é assim o kickstart da história do Kurt Busiek, porque eles estão lá na tenda, daí o sultão fala assim, vizir, comece a ler a história de Conan pra mim do começo. E nesse capítulo tem até um recap de tudo da vida do Conan, assim, mostra as passagens assim da Torre do Elefante, do Colosso Negro. Ele tenta resumir o sultão toda a vida do Conan, assim, e o sultão falou, não, eu quero do começo mesmo, começa a contar. Então, a história do Kurt Busiek é esse vizir contando a pesquisa que ele fez do Conan, né, do começo, e ele vai contando a história do Conan para esse sultão que está muito curioso para saber quem que era essa figura das antiguidades. Eu tenho que ressaltar também que esse vizir, ele é desenhado de uma forma que fica muito claro que ele é o Tote Amon. Mas nunca foi confirmado isso, tá? Mas ele tem aqueles olhos de cobra. E assim, o que o Kurt Busiek queria dizer com isso? Quem é Tote Amon? Tote Amon é um mago foda lá. Ele aparece na Fênix na Espada e tal. E ele é um inimigo do caralho, assim, do Conan. Ele é super poderoso, mago do demônio. E eles têm esse embate, assim, o Conan vence ali e tal.
O Totemon é aproveitado pelo Roy Thomas na Marvel para aparecer em várias outras histórias assim seguidas uma da outra. Então ele vira o inimigo mais foda do Conan na Marvel, assim. Na memória de muitas pessoas, o Totemon é o inimigo, o Coringa do Conan. Isso nos contos não é bem verdade. Ele só aparece em um conto e citado em outros. Acho que ele é o vilão do segundo filme do Arnold Schwarzenegger também, mas não conta, tá? E quando você começa essa história, assim, o Conan passou e tem esse cara, esse vizir, que ele trabalha pelo sultão, né? E ele é assim, fala, não precisa ler sobre esse cara, esse Conan aí não era ninguém. Muito provavelmente era um brutão, que a galera super exagerou a história dele. E o sultão, não, vai pesquisar sobre ele sim, quero saber, né? Então, pra mim, tá? Agora a interpretação minha, o Kurt Busiek, ele quis dizer que uma hora o Conan realmente morreu de velhice, sei lá. O povo adorou ele, tanto que esperava o seu retorno. E o Totemon, ele realmente conseguiu uma maneira de ficar imortal, né? Então ele passou pelas eras vivos, só que ele tá cansado e decrépito, que ele tá trabalhando de conselheiro para um sultãozinho ali, um califa ali, né, do Oriente Médio. E ele trabalha desse consultor e agora ele tem que contar a história do seu maior inimigo pro chefe dele, né? Ele tem que contar a história do Conan. Um cara que ele tem raiva, né? Que só fudeu a vida dele lá nas atrás. E agora o trabalho dele é pesquisar sobre a vida dele e exaltá-la pro seu chefe, pro sultão, né? Então é uma forma do Kurt Busiek já falar assim, ó, o Totemon era assim um inimigo do caralho do Conan, e quem venceu essa batalha foi o Conan, porque quem conseguiu a verdadeira imortalidade não foi esse magozinho que continua vivo, velho, decrépito. É sim quem fez os maiores feitos da era iboriana e continua vivo nos relatos do seu povo, que era leal e honrado. Então, a maneira do Kurt Busiek homenagear o Conan é muito foda e já começa nesse capítulo 0, assim. É legal também que não é escrachado isso, né? Você vai entendendo isso quando você lê muito sobre Conan, lê muito Conan, né? E você capta essa ideia depois de reler pra cacete também. E eu já tô entregando pra vocês que esse capítulo 0 é, assim, uma coisa doida pro fã pelo menos pro fã de Conan, né? Quem nunca leu Conan e começa pela edição 0, ele já, whatever. Tem um vizir de olho de cobra aqui, né? Nem presta atenção. Então, a gente vai terminar esse episódio por aqui. E daí, então, a gente volta, primeiramente falando das histórias do Greg Ruth com o Kurt Busiek, do Conan na Ciméria. E depois a gente avança com o Conan saindo da Ciméria e se aventurando ao longo do resto do mundo iboriano. Então a gente se vê lá. Até mais. Chizuku.